Queridos, eu quero desejar a graça e a paz do Senhor para quem é crente em Cristo Jesus e um bom dia muito abençoado de salvação para todos os meus queridos e amados ouvintes dessa mesma reflexão. Queridos, nós ontem iniciamos uma reflexão da palavra de Deus cujo tema é possível ser humano ser perfeito? E nós falamos sobre um exemplo bíblico, são quatro exemplos bíblicos, quatro passagens bíblicas e quatro personagens bíblicos que aos olhos de Deus, Deus os considerou perfeitos. O primeiro que nós falamos ontem foi Enoque. Está aí a exposição para você ver novamente. E hoje nós queremos falar de Noé. Então Noé, ele foi considerado perfeito, íntegro diante dos olhos de Deus. Olha o que o texto diz: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. A pergunta a ser feita é: por que Deus, nesse período, considerou Noé íntegro, justo entre os seus contemporâneos? Partindo desse ponto de vista, essa é a mesma ideia que Deus fala para Satanás lá em Jó, capítulo 1, onde Deus diz para ele: olha, você viu o meu servo Jó, ele é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. A ideia é, ele aos meus olhos, ele é perfeito. Então é a mesma ideia que Moisés usa aqui para Deus falar sobre o caráter e a índole e a vida piedosa de Noé, desse servo de Deus. Então, não seria, eu quero fazer uma pergunta para nós, não seria maravilhoso se um dia Deus dissesse de você: este é um jovem íntegro e reto e que se desvia do mal? Essa é uma jovem íntegra e reta que se desvia do mal? Não seria maravilhoso se um dia Deus dissesse isso de você? Mas por que Noé foi considerado um homem justo e íntegro? A Bíblia, a qual nós lemos, responde na parte final desse versículo, do versículo 9. Noé andava com Deus. E partindo desse pressuposto, ele andava com Deus da mesma forma que o seu contemporâneo também, né? Enoque andava com Deus. Guarde essa frase, eles andavam com Deus. E fazia toda a diferença naquele mundo caído. No contexto, aí em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o texto diz que Deus olhou para a terra e viu que a inclinação, os pensamentos, o desenho do coração do homem era continuamente mal, que a terra se encheu de violência. Está no versículo 11 e o versículo 12. E que Deus se entristeceu de ter feito o homem à sua imagem e semelhança e chegou aonde chegou. Mas diante dessa geração mal, perversa, ruim, degenerada pelo pecado, aonde os homens eram mal, os descendentes de setitas se corromperam com as filhas dos cainitas e fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Esse homem acha graça diante dos olhos de Deus. Agora, por que Enoque andou com Deus? Como foi que Enoque andou com Deus? Provavelmente Adão e Sete, a descendência de Sete, passaram a mensagem da semente da mulher. E pela fé eles creram aquele da semente da mulher que está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Deus disse para a mulher: da tua semente vai nascer um, e essa semente vai pisar a cabeça da serpente. Então eles receberam pela fé essas promessas e começaram a andar na pisadura, entendeu? Dos seus pais na fé. Então, isso foi o motivo deles andar com Deus. Então, a ideia deles andar com Deus, alguns estudiosos interpretando essa passagem, diz que a mesma ideia quando Deus, na virada do dia, ali em Gênesis capítulo 2, descia para se relacionar com Adão. Então Deus descia e se materializava provavelmente numa pessoa e começava a andar com Adão, conversar com Adão, se relacionar com Adão. Então alguns estudiosos dizem que possivelmente Deus poderia, de uma forma teofânica, se materializar em um homem e começou a andar com Enoque e começou a andar com Noé. Ou, segunda interpretação, que os homens dizem é que eles tinham tanta intimidade da presença de Deus, o Espírito de Cristo habitava nele, o Espírito Santo habitava neles, como a revelação do Novo Testamento diz, que o Espírito de Cristo estava em Noé, que eles tinham muita intimidade com Deus e que continuava fiel às promessas de Deus diante de um mundo caído e degenerado pelo pecado.
Então, o autor Zebeu, falando sobre essa passagem, ele diz qual foi o motivo principal desse homem andar com Deus e Deus considerar ele íntegro e justo na sua geração. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então foi pela fé que ele foi avisado, ele creu no que Deus falou. Então ser perfeito é você crer no que Deus fala e andar segundo as pisaduras de Deus, é você manter os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Então ele é o autor porque ele quem imputa essa fé, e ele é o consumador porque ele vai dar a graça de você perseverar até o fim. Então, ser perfeito para Deus é andar com Deus. Guarda essa frase. Enoque andou com Deus e Noé andou com Deus. Na próxima exposição, nós vamos considerar mais dois personagens que andaram com Deus e que Deus considerou também perfeito aos seus olhos. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você aprenda a andar numa vida devota, piedosa. Seja um homem sincero diante de Deus, tenha uma mente purificada pela palavra de Deus e tenha um espírito obediente aos mandamentos e estatutos de Deus pela fé. Pela fé é possível os seres humanos andar com Deus e, aos olhos de Deus, ser perfeito. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo com essa reflexão. Amém.